Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 7 de dezembro de 2024, é sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Então, vamos dar início hoje à leitura do texto de número 13, o que é um milagre, tá? E depois a gente vê a lição. O que é um milagre? Um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim, permanece nos limites do tempo, isto é, pode acontecer na terceira dimensão. É disso que ele está falando. Quando o milagre permanece nos limites do tempo, então ele pode permanecer fazendo essa ponte aí entre o céu e a terra, digamos assim, tá bom? Muito bem. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. O milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. E assim ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece, porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo, e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. O perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. A percepção está corrigida à sua vista, e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor. E cada um é depositado diante do Verbo de Deus, sobre o altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. O milagre é inicialmente aceito com base na fé, porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou num mundo mais real do que aquele que vias antes, um mundo redimido daquilo que pensavas que existisse. Os milagres caem como gotas da chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, aonde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Agora elas têm água. Agora o mundo está verde, e em toda parte surgem sinais da vida para mostrar que o que nasceu nunca pode morrer, pois o que tem vida tem imortalidade, ok? Muito bem. A lição de hoje é a lição 341, que a gente também vai praticar ela lendo de uma forma um pouco diferente. Só posso atacar a minha própria inocência. E é apenas isso que me mantém a salvo, tá? Não vamos usar essa palavra impecabilidade, porque não é o sentido aqui. Não é o sentido que cabe. Só posso atacar a minha própria inocência. E é apenas isso que me mantém a salvo. Pai, o teu filho é santo. Eu sou aquele a quem sorris com amor, e com tão profunda e serena ternura que o universo sorri de volta a ti e compartilha da tua santidade. Com puros, seguros e santos, somos nós, habitando no teu sorriso,
com todo o amor que tu nos concedeste, vivendo e sendo unos contigo em fraternidade e paternidade completas, em inocência, em pureza tão perfeita, que o Senhor da inocência nos concebe como seu Filho, um universo de pensamento que o completa. Então, não ataquemos a nossa inocência, pois ela contém o Verbo de Deus para nós. Não ataquemos a nossa pureza, pois ela contém o Verbo de Deus para nós. E no seu reflexo benigno, somos salvos, ok? Muito bem. Só posso atacar a minha própria inocência e é apenas isso que me mantém a salvo. A consciência que essa lição nos traz é que quando nós estamos equivocadamente atacando o próximo, nós estamos, na verdade, atacando a nós mesmos. E, na verdade verdadeira, todos nós somos inocentes. Nós e também o próximo, né? Nós e também o nosso irmão. Então, quando nós falhamos em enxergar, em enxergar a nossa inocência, então nós falhamos em enxergar a inocência do próximo. Quando nós enxergamos a nossa culpa, efetivamente, nós começamos a ver a culpa no próximo, ok? Foi um pouco disso que a gente andou falando aí nos últimos dias, quando a gente, de certa maneira, discutiu o caso da Patrícia, né? A minha aluna, colega de vocês, que mandou, inclusive, eu não vou poder ler a mensagem para vocês, porque está nesse telefone que eu estou gravando o vídeo, mas depois eu vou encerrar o comentário do caso dela, né? Parece que chegamos a um termo agora. Então, quando eu ataco o outro, eu, na verdade, estou me recusando a ver a minha própria inocência. Mas aí ele diz assim: e é apenas isso que me mantém a salvo. O que é que me mantém a salvo? É o fato de que eu sou inocente, de que eu sou isenta de pecado, né? Esse impecável aqui, que na minha opinião não é uma boa palavra para ser utilizada, esse impecável, ele quer dizer sem pecado. E essa é a verdade a meu respeito, essa é a verdade a respeito do outro. Nós somos sem pecado. Nós somos sem pecado. E isso, essa inocência, essa pureza, que é intrínseca, que é imutável, que é invulnerável. Por que ela é intrínseca, imutável e invulnerável? Porque Deus nos criou assim. Então nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisto está a paz de Deus. Vocês entendem? Então isso é imexível. Ninguém pode mexer nisso. Tá bom? Então, basicamente, esta é a ideia por trás aqui dessa lição, né? A minha própria inocência, o fato de eu ser verdadeiramente sem pecado, é o que me protege, né? O Gasparetto, ele falava uma frase que eu adoro. Eu botei um esmalte cintilante, mas ele fica muito espelhado no vídeo, gente. Tá brilhando aqui de um jeito, nossa. Tá queimando a vista. Ele tinha uma frase sobre isso que eu adoro. Ele falava também: o teu melhor te protege. O teu melhor te protege. Se conecta com o teu melhor. O teu melhor sempre vai te proteger. E aí, ontem ou anteontem nós falamos dos 4 compromissos do Dom Miguel. Foi ontem. Falamos dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Faça sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. Se você fizer sempre o seu melhor, você estará absolutamente protegido, né? E o nosso melhor, à medida em que nós buscamos um caminho de espiritualidade, como é um curso em milagres, esse caminho que vocês estão, o qual vocês estão buscando, por meio do qual vocês estão crescendo e evoluindo e
melhorando a vida de vocês, assim espero eu, porque este é um caminho muito prático que precisa necessariamente estar melhorando a vida de vocês, tá? Então, meus amores, o que eu ia dizer? Isso vai proteger vocês. Faça o seu melhor, faça sempre o seu melhor. Qual é o seu melhor hoje? O seu melhor hoje vai ser um pouquinho pior do que o seu melhor amanhã, né? Hoje, como eu vejo assim, eu passar por situações que antigamente me deixariam enlouquecida, e hoje eu passo por essas situações com tanta tranquilidade, né? Gente, isso é tão bacana de se ver, é tão bacana ver a minha mente curada, é tão bacana ver que eu não tô mais levando as coisas tanto pro lado pessoal, eu tô deixando que as pessoas sejam quem são, eu parei com a ilusão, com as minhas tentativas de controlar o mundo, de controlar o outro, de convencer o outro da minha verdade, né? E nesse sentido, ter esse canal aqui, poder dar essas aulas, me deixa muito feliz, porque, como eu já disse para vocês, eu tenho uma necessidade muito grande de ajudar o próximo, né? E isso é uma coisa muito forte nas pessoas que têm Sol em Virgem, ou que tem uma preponderância de planetas em Virgem, né? Eu tenho 4 planetas em Virgem. Eu tenho Mercúrio em Virgem, eu tenho Vênus em Virgem, eu tenho meu Sol em Virgem, eles absolutamente colados num stellium, né? Numa conjunção tripla que a gente chama de stellium. E eu tenho Plutão em Virgem, gente. A minha usina nuclear, Plutão, está em Virgem, né? Então eu tenho essa necessidade de ajudar o próximo. E eu vivia uma vida em que eu ficava enchendo o saco das pessoas. As pessoas não queriam mudar, não queriam ser ajudadas, e eu ficava lá perturbando elas. E aí com o canal isso se dissolveu, entende? Porque aí no canal, gente, o que acontece? As pessoas vêm, as pessoas chegam, as pessoas são atraídas pelo trabalho. O Espírito Santo traz os meus alunos para mim. Eu peço ao Divino Espírito Santo que me traga os alunos que tenham afinidade com o meu jeito de ensinar, com a minha forma de entender, de ver, de compreender, de transmitir esse ensinamento, né? Então aí eu sinto que eu tô ajudando, aí eu fico em paz, eu fico bem menos chata com todo mundo. Vocês não sabem como eu fiquei menos chata com as pessoas nesses últimos 4 anos, né? 5 anos, né? Ano que vem já faz 5 anos, fazem 5 anos, não é isso, 4 anos, esse é o 4º ano da jornada, mas eu tinha entrado no YouTube 1 ano antes, mas só gravei um vídeo, que eu nem apaguei, tá bom? Foi o primeiro vídeo que eu gravei, no meio da pandemia, no meu trabalho absolutamente sozinha, nem os espíritos estavam lá comigo. Tá bom? Então eu só posso atacar a minha inocência. E é apenas isso que me mantém a salvo. E aí é importante que vocês lembrem também que essa minha inocência, ela é inatacável. Tá bom? Ela é inatacável, imutável, invulnerável, porque Deus criou ela desse jeito. Tá bom? Agora a gente passa para o comentário do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios volume 2 de Alan Watson, de Robert Perry. Já estamos no finalzinho dele, tá? Muito bem. Vamos ver o que eles falam aqui pra gente nesses textos tão maravilhosos. Comentário. Sempre que eu ataco qualquer pessoa, eu estou atacando a mim mesmo. Quando eu vejo o pecado em alguém, a minha própria ausência de pecado, e aqui é uma tradução literal que eu estou fazendo da palavra, a minha própria ausência de pecado está sendo atacada. E apenas isso me mantém em segurança. Deus me diz que eu sou sem pecado. Sem pecado, tradução literal. Quem sou eu para discordar dele? E por que eu faria isso? Aí ele apela para a lição. Vamos à lição. Vamos à nossa lição.
Eu sou aquele a quem sorris com amor e com tão profunda e serena ternura que o universo sorri de volta a ti e compartilha da tua santidade. O contolo, então, é atacar de qualquer forma. Quando qualquer ataque é um ataque àquilo que eu sou. Contolo, então, é atacar a maravilha daquilo que eu sou numa vã busca por alguma outra identidade menor. Porque eu comprometeria a minha experiência da profunda ternura de Deus. E aí ele vai citar a lição. Quão puros, seguros e santos somos nós habitando no teu sorriso, com todo o amor que tu nos concedeste, vivendo e sendo unos contigo em fraternidade e paternidade completas, em pureza tão perfeita que o Senhor da inocência nos concebe como seu filho, um universo de pensamento que o completa. Que pensamento maravilhoso! Algumas vezes eu encontrei uma pessoa, em alguns momentos eu encontrei pessoas cujo sorriso era tão radiante que eu sentia como se eu pudesse me banhar nessa luz solar desse sorriso. Imagine a si mesmo se banhando no sorriso de Deus. Que calor desses feixes de amor que vem de tal sorriso. Que eu possa então gastar um pouco de tempo agora apenas, me aproveitando desse brilho cheio de compaixão. Nós vivemos um com Ele em irmandade e paternidade completas. 3, deixa eu ver se é isso que ele fala. Contigo em fraternidade e paternidade completas. Cadê? A unidade que nós a unidade a qual nós aproveitamos não é apenas a unidade com o Pai, mas com todos os nossos irmãos também. E esse é o estado no qual para nós vivermos para sempre. Esse é o estado no qual nós estamos para sempre. Se nós apenas estivermos disponíveis a aproveitar esse estado e a colocar de lado cada pensamento de ataque. Aí ele cita aqui: o Senhor da pureza nos concebe como seu filho, um universo de pensamento que o completa. E dessa forma nós podemos apenas ser isentos de pecado, isentos do próprio pecado. O meu ataque não ameaça nada, mas a minha consciência dessa perfeita ausência de pecado, tá bom? E aí ele cita o parágrafo 2. Então, não ataquemos a nossa pureza, pois ela contém o verbo de Deus para nós. E no seu reflexo benigno, somos salvos. Muito bem. E ele vai comentar o texto agora, o que é um milagre. O que é um milagre? Um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. O milagre corrige. O milagre não cria. O milagre não faz nada novo. Ele meramente ajusta uma avaliação equivocada daquilo que já é. Como diz a lição 341, essa que a gente acabou de fazer, de ler, de comentar, nós já somos sem pecado. Sem pecado, tradução absolutamente literal. Nós não precisamos nos tornar sem pecado. Tudo aquilo que nós precisamos fazer é colocar um ponto final no nosso ataque
à nossa própria inocência, à nossa própria pureza. Nós pensamos como um milagre sendo algum tipo de mudança fantástica na forma como as coisas são. Mas um milagre, assim como o curso UV, não muda nada. Ele simplesmente leva embora uma falsa percepção. Ele remove o verniz do pecado e da culpa que nós colocamos sobre a nossa inocência. E ele revela a inocência imutável que nós tentamos esconder. Um milagre frequentemente tem efeitos externos, embora nem sempre tenha efeitos externos. E aí ele cita o livro-texto. Os milagres são expressões de amor, mas eles nem sempre terão efeitos observáveis, tá bom? Quando há tais efeitos, quando esses efeitos externos ocorrem, alguma coisa na ilusão parece mudar, frequentemente de forma drástica. Alguém que estava doente fica bem. Duas pessoas que estavam em guerra, repentinamente fazem as pazes. Ainda que esse seja o efeito do milagre, ele não é o próprio milagre. O efeito simplesmente se revela na forma como quando já é verdadeiro na realidade. A pessoa doente entre aspas, sempre foi inteira, né? Curada e íntegra, deixa eu adicionar aqui. Os amigos briguentos sempre estiveram unidos em uma única mente. Os efeitos observáveis nos mostram que a forma nunca foi real em primeiro lugar. A manifestação, né? Aquela manifestação deletéria, ela nunca foi real em primeiro lugar. Era uma manifestação ilusória. Ou como a gente diz na Seitonoye, o fenômeno falso. Tá bom? Mas o milagre é a percepção que nós vimos daquilo que antes era um efeito observável. E ao tomarmos consciência da falsidade da ilusão, então ele muda a ilusão. E aí ele vai citar o texto de novo. O milagre apenas olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é falso. Fenômeno falso, como eu acabei de falar. Então o que o milagre faz, para vocês entenderem? Ele pega e transforma, quando há o fenômeno externo observável, ele pega o fenômeno falso e transforma em fenômeno verdadeiro. Na verdade, essa é a consequência. Ele pega a crença mental, o padrão mental que está criando o fenômeno falso, ok? Ele corrige esse pensamento, essa visão de mundo, esse julgamento. Ele corrige, ele acerta. E aí, então, o que a gente começa a ver é o fenômeno verdadeiro. Tá bom? Muito bem. O milagre olha para a ilusão e lembra a mente que isso é uma ilusão. Nós vemos a devastação entre aspas, no mundo, mas o milagre nos lembra que aquilo que nós vemos é falso. Nós vemos a mente de uma pessoa distorcida com a culpa. O milagre nos lembra que a culpa é tão irreal quanto os seus efeitos aparentes. E nos permite, nos habilita, nos capacita a ver a inteireza e a inocência da pessoa por trás da ilusão que ela apresenta ao mundo. Então, mesmo que a manifestação daquela pessoa não mude, você está efetivamente já olhando para a essência dela, tá bom? Se a gente olhar, aí só um pequeno adendo aqui. Bom, deixa eu ler a lição primeiro, tá? Depois a gente fala disso, do milagre. Lição 341. Só posso atacar a minha própria inocência, e é apenas isso que me mantém a salvo. Só posso atacar a minha própria inocência, e é apenas isso que me mantém a salvo. Pai, o teu filho é santo.
Eu sou aquele a quem sorris com amor e com tão profunda e serena ternura que o universo sorri de volta a ti e compartilha da tua santidade. Quão puros, seguros e santos somos nós, habitando no teu sorriso, com todo o amor que tu nos concedeste, vivendo e sendo unos contigo, em fraternidade e paternidade completas, em inocência tão perfeita, que o Senhor da inocência nos concebe como seu Filho, um universo de pensamento que o completa. Então, não ataquemos a nossa inocência, pois ela contém o Verbo de Deus para nós. E no seu reflexo benigno, somos salvos. Só posso atacar a minha própria inocência e é apenas isso que me mantém a salvo. Tá bom? E aí o que eu queria comentar com vocês, quero comentar duas coisas antes de encerrar esse vídeo. A primeira coisa é que se nós, como a gente começou a falar do milagre hoje, se você ainda não tiver assistido a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, que é a leitura de um livro do Dr. Kenneth Wapnick, que eu fiz no ano retrasado, 2022, então assista a, vale muito a pena, tá? Tudo grátis aqui no canal, tá? Então, se a gente for pensar nesse conceito do milagre, né? O milagre é uma correção, ele não cria e realmente não muda nada. Ele apenas olha para a devastação e lembra a mente que o que ela vê é falso. Desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Vamos olhar para essa definição de milagre e pensar nos milagres que o nosso Mestre Jesus fez e que são milagres que tiveram efeitos externos observáveis, né? Houve uma modificação no fenômeno manifestado, né? Houve uma cura muito óbvia. Então vamos pensar, você pode fazer esse raciocínio que eu estou conduzindo aqui para qualquer milagre de Jesus. Mas vamos pegar um que eu gosto muito, que é a multiplicação dos pães e dos peixes lá quando a galera ia ouvir ele e estava todo mundo lá no sol e faminto e enfim. Ele pega, sei lá, 3 pães e 2 peixes, 5 peixes, sei lá, e ele multiplica. E disse lá que ele conseguiu alimentar acho que mais de 2.000 pessoas, se a gente usar uma matemática grosseira. Como é que um homem, aparentemente como eu e você, ele conseguiu multiplicar algo material, né? Se a gente entender que a gente faz o download do holograma, né? Que o holograma tem tudo, que esse é um universo de abundância. Então, se eu só tenho 3 pães e 2 peixes para alimentar 2.000 pessoas, é porque eu estou no princípio da escassez. Estou vibrando no princípio da escassez. Aí vem Jesus e corrige a mente das pessoas. Lembrem-se que as mentes são uma só, né? Então, o que Jesus vê? Ele vê a abundância natural do universo. E ele sabe que aqui no holograma, aqui na Matrix, aqui no metaverso, é só você pedir e receber. Bater e abrir a porta. Peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Não é isso que Jesus sabe? Jesus sabe disso. Jesus sabe que o holograma tem tudo. Porque é tudo ilusão, é tudo sonho. O holograma tem tudo. Se eu entrar hoje, eu tô aqui com o meu desktop ligado, né? Até para poder iluminar um pouco aqui o vídeo. E eu entrar aqui no Google, que aliás está aberto aqui, e eu quiser fazer o download de qualquer documento que tenha sido carregado nesse cyberespaço, eu vou entrar lá e vou fazer o download. Concordam comigo? Aí vocês podem falar assim, não, Jaque, mas tem
alguns downloads, na minha área de conhecimento, na área que eu trabalho, isso é muito comum. Tem aquele artigo que você quer, tem aquele relatório do qual você precisa, e é pago. Às vezes são 120 euros, 180 euros, $200. Às vezes você quer um relatório que é uma grande consultoria, é $1.500. Ou em real, né? Tudo bem. Aí você fala, tá, e aí? E aí que eu vou dizer pra vocês que ainda é possível fazer o download. Porque tem um hacker aí, em algum lugar, que ele vai lá, invade o site e faz o download. Não é meu caso, eu não sou hacker, né? Nem sei fazer e se soubesse não faria, que é roubo, né? Mas o hacker vai lá e rouba, né? Então, é como se dentro dessa matrix de controle, Jesus fosse um cara que era meio hacker, né? Por isso que ele foi perseguido e crucificado, né? E agora, eu me dei conta de que o personagem do Neo em Matrix, ele era um hacker. Vocês lembram disso? Keanu Reeves, né? Ele era um hacker. Então Jesus era meio hacker, porque Jesus sabia as regras que a maioria não sabia, não conhecia. E foi isso que ele veio tentar ensinar pra gente, né? Se ele era um hacker, ele sempre orava, né? Ele orava pro pai, falava lá as coisas dele, e no final ele falava assim, algo do tipo, está feito, muito obrigado, papai, que já me deu tudo que eu pedi. Obrigado, papai, preparem os cestos. E aí surge do nada a abundância. Então, é uma correção mental que ele faz com a galera lá de sair do princípio da escassez, que é um princípio falso, porque pertence ao sistema de pensamento do ego, e ir para o princípio da abundância, que é um princípio verdadeiro, porque pertence ao sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. A abundância é absurda, a abundância é infinita. Se tivesse lá 10 mil pessoas, ele ia ter alimentado as 10 mil. Porque é tudo ilusório. É tudo ilusório. Isso aqui é tudo virtual, né? Tudo virtual. Não é mesmo? Se você comparar o mundo, já falei isso pra vocês, vou falar de novo. Se você comparar o mundo com a relação que você tem com o seu computador, né? Usando o exemplo que eu peguei aí do documento que é pago. No momento em que você compra esse documento, ou que você rouba esse documento, você pode entrar no seu grupo de WhatsApp e mandar ele para todas as pessoas do planeta Terra. Não pode. Ah, mas tinha uma... Você roubou. Mas eu roubei e multipliquei. E eu não multipliquei o documento. Olhem que interessante. Eu não multipliquei o meu documento, que eu passei para a galera toda, fazendo novos documentos. Eu não fui lá numa máquina de Xerox e fiz fotocópias do documento. Poderia também multiplicar o documento dessa forma. Fazer as fotocópias e entregar para 10 amigos meus, 10 colegas de trabalho. Mas não foi o caso. Não, eu fui além disso, eu mandei para todo mundo. Todo mundo tem o PDF. Não foi. Não foi assim. Não foi assim, meus queridos? Não foi assim? Foi assim. Foi assim. Então era assim que Jesus trabalhava, né? Por que que ele trabalhava dessa forma? Porque ele conhecia os princípios dos milagres, né? Ele super conhecia. Ele sabia fazer essa cura mental, né? Enfim. A outra coisa que eu quero falar para vocês antes de encerrar o vídeo é que a Patrícia me mandou uma mensagem me agradecendo, dizendo que enfim ela tinha entendido o quanto ela estava pensando mal de si mesma,
e que isso tinha ajudado muito ela a ver de que forma ela está criando as próprias circunstâncias, né? E essa história da Patrícia mexeu comigo no sentido de dizer uma coisa para vocês, que eu até leio esse livro aqui, A Humanidade Isenta de Pecado, eu não tinha o conhecimento metafísico, né? Que eu acho que é algo que nos deixa muito aborrecidos, a todos, né? Tira muito o nosso sono. E nesse livro aqui essa pergunta é respondida. Não achei o lugar onde ela está. Em algum momento achá-lo-ei. E qual é a pergunta? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que uma pessoa boa como a Patrícia, que paga as contas dela, que não rouba ninguém, que é honesta, que paga o IPVA, paga o IPTU, trabalha para ter um salário honesto, digno, ela passa por um estelionato? Por que pessoas tão boas enfrentam coisas tão ruins? E por que às vezes pessoas, entre aspas, ruins, ficam vivendo uma vida tão boa, como é o caso, por exemplo, de muitos políticos que são dados a práticas de corrupção? Por quê? Metafisicamente falando. Porque nós temos essas forças além, que são as forças dos resgates kármicos, que tem a ver com as nossas histórias de vidas passadas, com as histórias da nossa ancestralidade, com as histórias que nós testemunhamos quando éramos muito pequenos, mas tem a ver também com as missões que nós escolhemos para essa vida. E tem a ver também com o nosso próprio senso de moral. Normalmente as pessoas não tão boas, elas são pessoas que não se sentem culpadas. Vocês já viram isso? Porque tem uma culpa aí que é saudável, né? Tem a culpa que é doentia, mas tem uma culpa saudável que te leva a fazer uma reparação, né? Então, as pessoas boas, elas vão entrar num pesar, num sentimento de culpa com muito mais facilidade do que as pessoas não tão boas. E quando nós entramos nessa vibração de uma forma ignorante, óbvio, estamos falando aqui de uma pessoa que está entrando nisso sem saber o que está fazendo consigo própria, então ela vai atrair essa punição com muita frequência. Porque o cara que está lá roubando dos pobres e vivendo uma vida nababesca com o dinheiro público, ele não acha que ele está fazendo nada errado. Então ele não tem esse acionamento da lei de causa e efeito. Não agora, porque ele ainda está no melhor dele. Ele ainda está fazendo o melhor dele. E o melhor dele o protege, como eu falei no início do vídeo. Mas vai chegar um momento em que ele vai botar a mão na cabeça e vai se dar conta do que está fazendo. E esse é o processo de todos nós de amadurecimento espiritual. Todos nós já passamos por isso. Todos nós estamos passando por isso, né? Não é verdade? Então, se libertem dessa crença equivocada, egóica, errada, de que coisas ruins não podem acontecer para pessoas boas. Se libertem dessa crença de que de alguma maneira uma injustiça está te acontecendo. Você pode olhar para essa situação e ver uma injustiça, mas você tem que ir além. Você tem que falar, se eu estou passando por isso, onde é que o meu calo está apertando aqui? Estou pagando alguma dívida dos meus antepassados? Muito comumente a gente está pagando dívida de antepassados. Muito comumente. Uma vez eu ouvi um grande mestre de constelação familiar, o Peter Spelter, com quem eu fiz formação em constelação. Eu não terminei, mas eu fiz a primeira parte da formação dele. Primeiro, uma ou duas, agora eu não me lembro. Ele uma vez ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou assim:
Entre familiares não há roubo. Por que ele estava dizendo isso? Que dentro da alma da família, a alma da família é uma coisa só. Entenderam? É um conceito difícil pra gente. Mas eu queria trazer para vocês essa ideia. Vamos sair dessa crença infantil. Essa crença é muito infantil. Se eu for bonzinho, se eu for boazinha, nada de ruim vai me acontecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Funciona assim, eu tenho que ser correto, correta e dar o meu melhor. Todos os dias. E quando aquela situação não tão agradável vier para minha vida, eu então vou precisar fazer os acertos necessários para corrigi-la. E se for um retorno kármico que tem a ver com os teus antepassados, você está ajudando toda a tua família também. E se for um retorno kármico que tem a ver com as tuas vidas passadas, você está ajudando a curar o teu eu da tua vida passada, que está lá vivo agora, que o tempo é uma ilusão. Então aqui agora o teu eu da vida passada está lá fazendo as M's dele, tá bom? Então quando você cura, quando você trabalha, você conserta passado, presente e futuro. Não sei quantas gerações acima, não sei quantas gerações abaixo. Porque o tempo é uma ilusão. E as mentes são todas uma só. A filiação é toda uma só. Tá bom, meus queridos? Eu, antes de terminar o vídeo, quero dizer para vocês que muito provavelmente eu vou fazer a nossa live hoje à noite. Eu só não vou fazer se eu não conseguir resolver o negócio do armazenamento. Mas eu acho que a live, ela fica armazenada na memória do próprio YouTube, tá? Porque amanhã eu vou ter um super compromisso, uma festa de encerramento de final de ano e eu não estarei em casa à noite, tá bom? Então, queria dizer, mas fiquem de olho nos posts do Instagram, que eu vou avisar. E se eu for fazer, vai ser às 19 horas, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite ou amanhã de manhã. Obrigada.